Você já se sentiu pequeno demais para algo grande? Já sentiu que Deus escolhe os outros, mas esquece de você? Já teve medo de que sua história fosse comum demais para carregar algo divino? Então pare, respire e ouça com o coração, porque hoje você vai conhecer ou reencontrar uma história que pode mudar a sua. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo e escreva nos comentários: eis aqui a serva do Senhor, como um ato de fé, como um eco do mesmo sim que mudou tudo. Era uma tarde comum em Nazaré. O sol dourava as pedras, o vento soprava entre as casas de barro, e uma jovem, entre 13 e 15 anos, talvez lavando roupa, talvez orando, não imaginava que o céu estava prestes a interromper a terra. De repente, o ar se parte, a luz muda, e um anjo aparece não com espadas, mas com palavras: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ele não a chama pelo nome, porque o céu já a conhece pela graça. Quem é a Virgem Maria? Uma menina, simples, invisível aos olhos do mundo, mas vasta o suficiente para carregar o infinito no ventre. Essa não é só uma história antiga, é um espelho para a sua vida hoje. Porque talvez, como Maria, você também se sinta pequeno, limitado, sem voz, mas Deus já está te visitando com um propósito. Porque Maria é chamada de Mãe de Deus, o que significa ser cheia de graça. Porque nenhum outro anjo saudou alguém assim. Essa série vai te levar por o sim que abriu as portas do céu, a mãe que suportou ver o próprio filho morrer, o ventre que carregou a salvação e a alma que nunca disse não. Você está prestes a caminhar com a mulher mais corajosa da Bíblia, a única que esteve com Jesus desde o ventre até o alto da cruz e além. Mas atenção, essa história não é só dela, é sua também. Porque toda vez que alguém diz sim a Deus, algo eterno começa. O dia em que o céu bateu à porta de uma menina e mudou o destino da eternidade. Nazaré, um vilarejo esquecido, casas simples, poeira nos pés, e no meio disso, uma menina, Maria. Ela tinha entre 13 e 15 anos, era virgem, noiva, sem títulos, sem fama. Aos olhos do mundo, nada de especial, mas aos olhos do céu, ela já era cheia de graça. De repente, o ar se partiu. A eternidade invadiu o tempo, e ali, diante daquela jovem, o arcanjo Gabriel apareceu. Não foi uma visão, foi uma visita. E o anjo não disse: salve Maria, disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas 1, 28. Nenhuma mulher na Bíblia jamais foi saudada assim. Nenhum ser humano ouviu tamanha honra. Maria, sem saber, já carregava uma plenitude divina em sua alma. E então vem o chamado: você conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Maria se perturba, ela não entende. Ela pergunta: como será isso se não conheço homem algum? Mas atenção, ela não duvida. Ela apenas escuta com reverência, com o coração aberto, mesmo sem entender. Então, com a eternidade esperando sua resposta, ela diz as palavras mais poderosas já ditas por um ser humano: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Naquele instante, o céu respirou. A promessa foi selada. O Verbo se fez carne e Deus começou a habitar entre nós. Tudo por causa do sim de uma menina invisível ao mundo, mas gigante diante de Deus. Você já parou para pensar que a sua história também pode mudar tudo com um simples sim? Que Deus ainda visita corações dispostos, mesmo em lugares improváveis? Maria nos ensina que fé não é entender tudo. Fé é se entregar mesmo sem entender. Quando duas mulheres grávidas se encontraram e o céu dançou no ventre, Maria tinha acabado de receber a maior revelação da história. Ela carregava o Salvador do mundo. Mas o que ela faz? Não se esconde, não se envaidece. Ela corre. Corre pelas montanhas da Judéia, vai ao encontro de sua prima Isabel, que milagrosamente também estava grávida.
do profeta que prepararia o caminho do Messias. Era um encontro entre duas mães, mas muito mais do que isso, era um encontro entre duas promessas. Ao chegar, Maria mal teve tempo de falar. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 42, 43. Naquele instante, o bebê de Isabel, João Batista, estremeceu no ventre. O Espírito Santo confirmou: o Salvador já estava entre eles, e Maria era sua mãe. Foi aí que algo ainda mais belo aconteceu. Maria, tomada pelo Espírito, pela gratidão e pela luz, proferiu um cântico que ecoa há mais de 2000 anos. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Lucas 1, 46, 48. Esse é o Magnificat, uma das orações mais lindas da Bíblia. Um salmo novo, nascido do ventre da fé. Mas o que isso nos ensina? Que Maria, mesmo carregando o maior dom de Deus, foi servir, foi visitar, foi consolar, foi humilde. E você, tem usado o que Deus te deu para abençoar outros, ou tem guardado a graça apenas para si? Maria nos ensina que a verdadeira grandeza sempre se inclina para servir. Capítulo 3. O nascimento de Jesus. Na noite em que o céu se inclinou, e Deus chorou como um menino. As dores começaram. O ventre de Maria, aquele que carregava o Verbo, agora se preparava para o milagre final, dar à luz o Salvador do mundo. Mas havia um problema. Não havia lugar para eles. O Filho de Deus viria ao mundo, e o mundo não tinha espaço para recebê-lo. Maria e José, cansados da viagem, batem em portas, não encontram abrigo, e acabam num lugar onde ninguém imaginaria que Deus nasceria, um estábulo. Entre palhas, animais, o cheiro de feno e o som do silêncio da noite. E foi ali, na escuridão da madrugada, na simplicidade da pobreza, na humildade de um berço improvisado, que a luz entrou no mundo. Maria gemeu, José segurou sua mão, e Jesus nasceu, não com trombetas, mas com lágrimas, não com ouro, mas com panos simples. E ela, Maria, com mãos tremendo de reverência, envolveu o corpo do menino em faixas e o deitou numa manjedoura. Naquele momento, o céu sorriu, e pastores nos campos ouviram a voz dos anjos dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2,14. O mundo não percebeu, mas o Criador havia nascido, e Maria foi a primeira a vê-lo, a primeira a ouvir seu choro, a primeira a tocá-lo, a primeira a adorá-lo. Você consegue imaginar? O Deus eterno, tão pequeno que cabia nos braços de uma menina. Maria não apenas deu à luz, ela deu corpo ao invisível, deu carne ao Espírito, deu morada ao Eterno. E hoje, essa cena ainda fala conosco, porque às vezes Deus também nasce em lugares improváveis, em corações rejeitados, em noites escuras, em estábulos da alma. Você está pronto para reconhecê-lo, mesmo quando ele vem envolto em humildade? Maria estava. O dia em que o filho foi apresentado e a mãe recebeu uma espada invisível no coração. 40 dias após o nascimento, Maria e José subiram ao templo de Jerusalém. Cumpriam a lei, seguiam a tradição, levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor e ofereceram um sacrifício simples, 2 rolinhas, a oferta dos pobres, dos humildes, dos fiéis. Mas o que aconteceu ali mudaria para sempre o coração de Maria. Entre as colunas do templo, um homem justo e piedoso os esperava, Simeão. Tomado pelo Espírito Santo, ele pega o menino nos braços e com lágrimas nos olhos diz: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2, 29 e 30. Maria e José se maravilham. Mas então Simeão se vira para ela e diz algo que cala a alma: E uma espada traspassará a tua alma. Lucas 2:35. Maria ouviu, não gritou, não se desesperou, mas ela entendeu.
Naquele instante, a jovem mãe percebeu. Seu sim à vida também era um sim ao sofrimento. Ela não saberia quando, nem como, mas sabia. O caminho da salvação também passaria pela dor. E aqui está uma das maiores lições da maternidade de Maria. Ela não apenas gerou Jesus, ela o ofereceu. E você, está disposto a entregar o que Deus te deu de mais precioso? Mesmo sem garantias, mesmo sabendo que uma espada pode tocar sua alma? Maria nos ensina que fé de verdade é saber que a dor pode vir e, mesmo assim, não recuar. Ela ofereceu Jesus ao Pai. E começou ali, no templo, sua própria via dolorosa, que só terminaria aos pés da cruz, quando a mãe do Salvador teve que fugir com o céu nos braços para escapar da fúria do inferno. A paz de Belém durou pouco. Do outro lado do trono, Herodes, o rei, descobre que nasceu alguém maior do que ele, um novo rei, um bebê, e seu coração, tomado pelo medo e pela crueldade, decide exterminar toda a esperança. Na calada da noite, um anjo aparece a José em sonho e diz: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito." Mateus 2:13. E ali está Maria, sem tempo para pensar, sem tempo para se preparar, com o filho no colo, fugindo. Eles partem às pressas, caminham com medo, escapam da morte carregando a vida. Imagine a cena. Maria, envolta em véu simples, com os olhos atentos, coração em alerta, andando no escuro por estradas desertas, só com uma certeza: o menino que carrega é a salvação do mundo. E ela deve protegê-lo com a própria vida. A fúria do mal era real. Herodes mandaria matar todos os meninos de até 2 anos, mas Deus agia em silêncio. E Maria foi o escudo humano do Messias. Ela, que havia dito sim com doçura, agora lutava com bravura. Ela, que havia cantado o Magnificat, agora andava pelo deserto com os pés feridos. Você já precisou fugir? Já teve que proteger algo que o mundo queria destruir? Já caminhou com Deus nos braços e o medo nos calcanhares? Maria entende. Maria viveu isso. E nessa fuga aprendemos: quem carrega promessas de Deus também desperta a fúria do inimigo. Mas quem anda com Deus não anda só. Quando o silêncio de Deus durou 3 dias e a mãe sentiu o gosto da ausência, Jesus tinha 12 anos. Era tempo da Páscoa. Maria e José, como faziam todos os anos, subiram a Jerusalém para a festa. Tudo parecia normal. Viagem de ida, celebração, louvor, comunhão. Mas na volta, algo aconteceu. No meio da multidão, Maria procura Jesus e ele não está. O coração dispara, a alma entra em desespero. Onde está o Filho de Deus? O menino que ela carregou no ventre, o prometido, sumiu. Um dia passa, 2, 3 dias sem resposta, 3 dias de angústia, 3 dias de silêncio, e então o encontram. No templo, sentado entre os doutores, fazendo perguntas, respondendo com sabedoria, e todos pasmos diante dele. Maria se aproxima, aflita, e diz: "Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Lucas 2:48. E Jesus responde com serenidade: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas 2:49. Maria não responde, não argumenta, mas guarda tudo no coração. Ali, diante dos doutores, ela percebe algo que rasga a alma de qualquer mãe. O filho que ela gerou também pertence ao mundo. Ela não perdeu Jesus, ela apenas deu mais um passo em direção à cruz. E você, já passou por um silêncio de Deus? Já o buscou com angústia e sentiu que ele estava distante? Maria entende. Ela viveu esse silêncio. Ela conheceu a ausência, para depois redescobrir a presença. E é assim com todos os que o amam. Às vezes ele se cala, às vezes ele se esconde. Mas sempre ele está no templo, cumprindo os negócios do Pai. O dia em que Maria falou poucas palavras e o céu derramou milagres em taças de barro, uma festa de casamento, Caná da Galileia, convidados celebrando, dançando, rindo,
Jesus estava lá, Maria também, e algo inesperado acontece. O vinho acaba. Num gesto que parece simples, Maria se aproxima de Jesus e diz: "Eles não têm mais vinho." João 2:3. Ela não ordena, não exige, não explica, ela apenas olha e intercede. Jesus responde: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." João 2:4. Mas Maria entende o tom por trás das palavras. Ela sabe quem ele é. Ela conhece o tempo de Deus, mas também sabe. O coração do filho responde ao olhar da mãe. Então, ela se vira para os serventes e diz: "Fazei tudo o que ele vos disser." João 2:5. Foi só isso. Uma frase. E o primeiro milagre acontece. Água, potes de pedra, obediência simples. Jesus transforma o ordinário em extraordinário. O invisível em visível, a ausência em abundância. E assim, em silêncio, por intercessão de Maria, o céu desceu até as mesas. Mas há algo maior aqui. Não é só sobre vinho, é sobre confiança. Maria não discutiu com Jesus, ela não duvidou, ela apenas confiou. E nos ensina: interceder não é controlar, é confiar que o céu tem um tempo, mas que o coração da mãe sempre sabe quando ele está próximo. Você já sentiu que sua vida ficou sem vinho? Que a alegria acabou? Que o sabor se perdeu? Então escute, Maria, fazei tudo o que ele vos disser. A obediência que transforma água em vinho ainda está disponível. O lugar onde o coração de uma mãe foi crucificado junto com o filho que ela gerou para morrer. O sol se apagou, o céu escureceu ao meio-dia, e o Salvador do mundo estava pendurado entre o céu e a terra, pregado, ferido, humilhado. E lá estava ela, Maria, a mesma que o carregou no ventre, que o amamentou, que o viu dar os primeiros passos, agora o via pendurado numa cruz. Ela não grita, não desmaia, não questiona, ela permanece, firme, fiel, de pé, a espada profetizada por Simeão, aquela que traspassaria sua alma, finalmente se cravou. Ela vê o sangue escorrer, vê os pregos, vê a coroa de espinhos e vê o filho, o menino de Belém, ser entregue como cordeiro pelo pecado do mundo. E então, no meio da agonia, Jesus olha para ela. Mesmo morrendo, ele pensa nela. Mulher, eis aí teu filho. E para João, o discípulo amado, eis aí tua mãe. João 19, 26, 27. Ali, naquele momento, Maria se torna mãe de todos nós, não apenas do Cristo, mas da igreja, dos filhos da cruz, dos corações quebrados. Ela não gritou contra o céu, ela ofereceu o céu ao mundo. E aqui está a beleza mais amarga da fé. Maria nos mostra que a maior dor pode ser vivida em silêncio e que a maior fidelidade se prova de pé diante do absurdo. Você já teve que ver algo precioso morrer diante dos seus olhos? Já ficou de pé em meio à dor mais profunda? Maria entende. Maria permaneceu. E quem permanece aos pés da cruz também ressuscita com o Cristo. Quando a mãe que gerou o Cristo agora ajuda a gerar a igreja. Jesus havia ascendido ao céu. A promessa do Espírito Santo pairava no ar. E os discípulos estavam reunidos no cenáculo, esperando, orando, ansiando pelo fogo do alto. E entre eles, uma presença silenciosa, mas poderosa. Maria, a mesma que disse sim ao anjo, a mesma que carregou o verbo no ventre, a mesma que esteve aos pés da cruz. Agora ela está de joelhos, não como espectadora, mas como mãe espiritual. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus. Atos 1,14. Ela, que havia sido cheia do Espírito na Anunciação, agora ora para que os outros também sejam cheios. Ela, que gerou o Cristo na carne, agora ajuda a gerar a igreja no Espírito. Imagine Maria em silêncio, talvez lembrando cada palavra de Jesus, cada lágrima, cada milagre, cada passo. Agora, esperando o Pentecostes. E quando o Espírito Santo veio, em vento forte, em línguas de fogo, em poder divino, Maria estava lá, não no centro, não exaltada,
mas presente, porque o maior poder que existe é o da constância, a fidelidade que não desaparece. Você tem orado como Maria? Você tem esperado como ela? Ou tem desistido antes do fogo descer? Maria nos ensina que o Espírito não vem onde há pressa, ele vem onde há perseverança. A igreja nasceu em oração e a mãe estava lá, não apenas como figura, mas como exemplo. Ela disse sim uma vez, mas seu eco ainda molda o mundo. Quem é de fato essa mulher que o céu chamou de cheia de graça? Existem histórias que todo mundo conhece, mas existem segredos que só o silêncio revela. Maria é uma dessas histórias, linda, humana, divina, mas também envolta em mistérios. A Bíblia não conta tudo, mas o que conta é suficiente para nos deixar sem palavras. E ao longo dos séculos, a Igreja, os santos, os estudiosos e os corações atentos descobriram camadas de luz nessa mulher que carregou o eterno no ventre. Quem era Maria antes do anjo aparecer? Por que ela foi escolhida? O que seu silêncio esconde? E por que, mesmo com poucas palavras, ela fala tanto à alma? Nesta segunda parte da nossa jornada, vamos mergulhar nos segredos mais profundos da Mãe de Jesus. Fatos que tocam o invisível, verdades que ecoam no coração, mistérios que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas que podem mudar para sempre a maneira como você vê Maria e a si mesmo. Você não está aqui por acaso. Se esta mensagem sobre Maria, Mãe de Jesus, tocou o seu coração, faça parte desta missão de fé e esperança que Deus está levantando. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que inspiram, fortalecem e renovam a fé. Deixe o seu like. Cada curtida é como um sim lançado ao céu, ajudando esta mensagem a alcançar outras vidas que precisam ouvir. Comente aqui abaixo. Escreva: eis aqui a serva do Senhor, se deseja viver com a mesma entrega e confiança de Maria. Ou compartilhe uma frase, um versículo ou um momento desta história que marcou a sua alma e que você levará para sempre.